Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. O de sempre, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho para não perder nenhuma novidade que vai aparecer por aqui. Eu decidi fazer uma mudança no padrão dos vídeos. Eu vou ficar postando sempre às segundas, quartas e sextas. Eu acho que fica um pouco melhor de selecionar os conteúdos e de deixá-los mais interessantes também, porque produzir conteúdo todo dia é um desafio e nem sempre você tem tantas ideias interessantes assim e consegue condensá-las em um conteúdo legal para a internet. Às vezes você tem uma ideia boa, mas é uma ideia para um vídeo de 5 minutos. E eu não acho legal para o canal colocar vídeos de 5 minutos aqui. Eu prefiro vídeos mais longos, até para bater as horas mesmo da monetização. Eu preciso de mais tempo, que vocês passem mais tempo aqui. A minha dificuldade é a mesma do dono do Instagram, do Mark Zuckerberg. Eu quero que vocês passem mais tempo aqui, então eu vou tornar o sistema de postagem segunda, quarta e sexta, beleza? Aliás, sinta-se à vontade para colocar alguma sugestão de tema aqui nos comentários. Podem falar comigo também nas redes sociais, eu sempre respondo por lá. Mas vamos ao tema do vídeo de hoje, que é a dialética da desistência. Eu decidi fazer esse vídeo por causa de uma notícia de uma moça que estava estudando para o vestibular de medicina há 10 anos. Muita gente conhece histórias de pessoas que demoram muito para passar em medicina. Hoje, medicina é o top 1 dos vestibulares no Brasil, compete com as carreiras militares, as faculdades Itaime e as demais instituições militares, escola das agulhas negras, formação de sargentos, de cadetes também. Então, a escola de oficiais da Marinha Mercante, todas essas instituições são instituições que estão ali na elite dos vestibulares. E, em geral, as pessoas prestam provas, estudam muito para poder passar nessas instituições. E a faculdade de medicina ela tem uma vantagem com relação às carreiras militares, que é não ter limite de idade. Para quem não sabe, você tem um limite. Você não pode fazer ITA depois de 25, se não me falha a memória. Então, nas instituições militares você tem uma janela que, se você perdeu, você precisa fazer outra coisa da sua vida, porque acabou. Até por uma questão de que, para você entrar na carreira militar, você precisa, em tese, ser capaz de lutar uma guerra. Então, essas carreiras elas não oferecem essa janela tão aberta quanto medicina. E essa menina está aí estudando há 10 anos. É uma situação que muita gente criticou, naturalmente, porque a pessoa passa 10 anos estudando por uma coisa, ela não se desenvolve. E ela se torna uma pessoa especialista em estudar. O problema é, se ela não passa, ela não tem vivência profissional nenhuma. Ela é uma pessoa sem capacidade de oratória, sem capacidade de trabalho em equipe, de gestão, de lidar com pessoas, de entender como funcionam as relações humanas, que é algo que o mundo do trabalho proporciona, por bem ou por mal. E é uma crítica muito válida. Eu acho que todo mundo que é da minha geração sofre com isso, de viver muito em casa, de ter dificuldade às vezes de interagir com as pessoas. Eu conheço gente que não gosta de falar ao telefone. Eu não tenho isso, graças a Deus. Mas muita gente não gosta de falar no telefone, tem medo de falar. Tem pessoas que não têm fobia de sair de casa, de conhecer gente nova, de se colocar em situações desconfortáveis. É um problema que a minha geração e a geração que está vindo aí tem e sofre com isso. E pessoas que vivem esse mundo de estar para medicina, estar para concurso público durante muito tempo, elas são vítimas disso. Elas têm esse problema. Como é que eu vou sair desse círculo vicioso? Eu preciso passar, mas às vezes a pessoa estuda do jeito errado, a pessoa tem dificuldade de reter o conteúdo, ela não para rever os seus métodos, para entender por que ela está errando, por que ela não está conseguindo avançar. São questões que todo mundo que estuda para esse tipo de prova e para esse tipo de preparação precisa se fazer. Se você não se coloca essas questões, você não avança. E eu nem me refiro aqui à questão de coach, de mentoria, de contratar uma pessoa que vá ajudar a sua vida de estudos e que vai se encarregar de montar um cronograma para você. Nem todo mundo consegue isso, aliás, uma minoria de pessoas que têm condições de contratar uma mentoria de estudos individualizada nesse nível. Mas
A pessoa tem condições de sozinha, pelo menos no que for possível, corrigir os seus erros, corrigir os seus vícios e, de fato, atingir aquele objetivo da aprovação. Porque ninguém pode ser concurseiro por toda a vida. Ninguém pode ser estudante para a faculdade de medicina durante toda a sua existência, durante 10 anos. É algo normal. A gente fica feliz porque a pessoa foi aprovada? Com certeza. Poxa, eu acho maravilhoso que a minha tenha sido aprovada. Deve ser um alívio tremendo, assim, uma felicidade absurda. Mas, por outro lado, isso deve servir de alerta para quem às vezes está patinando, para entender que nem sempre aquilo é a sua vocação e que nem sempre aquilo vai ser algo bom na sua circunstância. E é isso que eu falei lá no começo do vídeo sobre dialética da desistência. Eu não acho que a vida seja nem uma questão de não desistir e nem uma questão de desistir. As pessoas falam desista rápido, enquanto outras pessoas falam não desista. Mas eu acho que depende da situação em que você está. Existem contextos em que você tem que desistir rápido. Por exemplo, se eu sou dono de uma locadora e vejo a ascensão da Netflix, eu preciso desistir rápido porque não vai existir o nicho em que eu atuo, ele vai desaparecer. Nesse caso, eu preciso desistir rápido. Mas, por exemplo, se é uma coisa que depende mais de você e que é um nicho que não vai desaparecer em curto e médio prazo. Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube. Muita gente desiste de ter um canal no YouTube, mas é algo que não vai desaparecer, ter um canal no YouTube. Ninguém está prevendo aí uma mídia que vá substituir. E é algo que depende muito de você. E você vê que as pessoas que têm essa paciência de cultivar os frutos, de ter constância, de postar sempre, essas pessoas se beneficiam e elas conseguem ter um canal no YouTube razoável e fazer desse canal no YouTube uma forma de ganhar dinheiro. Então, você também não vai desistir rápido, porque você sabe que é uma questão de tempo. É claro que você pode encurtar o tempo, mas esse tempo precisa existir de alguma forma. Agora, se é uma questão de você perceber que um nicho vai desaparecer, ou que algo vai perder rentabilidade, você precisa desistir rápido. Mas o grande problema é o senso que precisa se desenvolver, a intuição, o instinto que possibilita uma decisão acertada entre desistir e não desistir. Esse é o grande problema. Não é a capacidade de desistir e a capacidade de não desistir. É a condição da possibilidade de decidir por algo, seja no sentido de desistir, seja no sentido de não desistir. Esse é o grande problema. E às vezes você percebe que as pessoas ficam muito presas ou àquele senso prático chão que as gerações passadas empregavam e que no caso delas funcionou, entre muitas aspas. Elas conseguiram ter uma vida razoável. E você vê um exagero do não desistir a ponto de a pessoa passar por situações muito difíceis que não seriam necessárias caso ela ou tivesse desistido ou tivesse feito uma retificação de rumo. Porque às vezes, para as pessoas, a desistência significa o abandono total daquela possibilidade. Mas às vezes, se você fecha uma porta, você pode encontrar áreas correlatas, correspondentes que estão ali ao lado, que são igualmente satisfatórias. Por exemplo, eu conheci uma vizinha que ela queria estudar medicina. E ela passou, se eu não me engano, 3, 4 anos estudando para medicina. Depois ela prestou um vestibular para fisioterapia e ela se encontrou na fisioterapia. Não sei se ela se formou, mas ela se encontrou. Ela finalmente percebeu que, sendo de ampla concorrência, ela precisava de uma nota maior, porque ela não tinha a cota. E ela não conseguiu, sabe, muitos anos só estudando, e mesmo assim ela não chegou àquela nota. E nesse caso, ela percebeu que, poxa, eu gosto da área de saúde, eu gosto de cuidar das pessoas, mas as condições materiais, elas não me permitem fazer medicina na faculdade particular. E nem eu tenho condições intelectuais de chegar àquela nota num prazo razoável. Num prazo que não vai me transformar no ônus para minha família
e que não vai fazer com que eu me sinta alguém inútil, porque eu fico o dia inteiro em casa, eu estudo e na hora da prova eu não obtenho a nota desejada. E essa ponderação é que eu apelidei no vídeo de dialética da desistência, justamente entender que desistir e não desistir são dois lados da mesma moeda, que é o exercício da liberdade. E às vezes, o grande problema das pessoas hoje é que elas não querem arcar com o ônus da liberdade, elas querem o bônus da liberdade, de escolher o melhor lado das coisas, mas não entender que a partir do momento em que eu tomo um caminho, eu fecho uma estrada, eu fecho uma via, e eu vou ter de seguir por aquele caminho, e acabou. Mas as pessoas, elas têm uma saudade, uma nostalgia do infinito, para usar uma expressão de Schleiermacher. Não é nesse contexto, estou usando aqui completamente fora de contexto, mas eu acho que as pessoas têm uma saudade do infinito, não no sentido de Schleiermacher de serem pessoas com a potencialidade de um sentimento religioso e de uma projeção para Deus, não é nesse sentido, mas no sentido de que elas têm saudade daquele momento em que elas eram uma folha em branco, em que elas podiam escrever a história do modo que elas quisessem. Mas a partir do momento em que essa situação de infinitude ela se limita, as pessoas se sentem tristes, mas elas não percebem que a vida de todo mundo é assim. Todo mundo teve de abrir mão de um sonho, todo mundo tem algum objetivo que se frustrou, e é normal. Você precisa conviver com isso e procurar realizar aquele objetivo de uma forma diferente. Ou seja, você vai se encontrar naquilo, mas de outra forma. De repente, se você não se tornou jogador de futebol, você vai se tornar um preparador de jogadores. Se você não se tornou um grande ensaísta, você pode se tornar um grande editor, você pode se tornar um grande agente literário, você pode se tornar um grande professor de filosofia, se você não é um grande filósofo, uma pessoa com ideias originais, mas você pode contribuir para que a sua área se desenvolva e realizar aquele sonho, ainda que de uma forma que você não esperava. Mas isso só se revela a quem está disposto a tomar esse caminho e abandonar essa nostalgia do momento da folha em branco, essa nostalgia da folha em branco, quando na minha cabeça eu tinha uma ideia perfeita, mas essa ideia perfeita não tinha materialidade. E eu preciso trabalhar para que o meu projeto atual ele seja condizente com as minhas aspirações. Claro, ele não vai ser o projeto perfeito que existia na época da folha em branco, mas pelo menos ele vai ser algo existente no mundo. E algo que eu fiz e do qual eu posso me orgulhar e que eu posso apresentar às pessoas. Eu posso mostrar que, olha, essa é a minha obra, isso é o que eu produzi. E bem ou mal, são as páginas que me alegraram ao escrevê-las. É até um trecho de um prefácio do Primeiros Escritos de Gonçalves Dias, que ele fala: eu dou essas páginas à posteridade, se ninguém gostar, fica pelo menos o prazer de eu as ter escrito. E nós precisamos sempre, na nossa vida, ainda que as pessoas não aprovem nossas escolhas, ter em nós o prazer de nós termos sido os autores, ou os coautores, considerando que Deus é o autor, os coautores da nossa vida.